Boa tarde para você, muito bem-vindo a este webinar, que é o último webinar de 2024, abrindo as portas para 2025, e o tema e os convidados são do futuro. Olha as pessoas mágicas que nós conseguimos trazer para você para fechar o ano de 2024 com uma pegada, ao mesmo tempo, assim, de humanismo, de uma educação de qualidade e desafio de modernização e de aplicação de tecnologia. Duas pessoinhas fantásticas. O painelista hoje, o proponente hoje da nossa fala é o professor Celso Nisquet. Celso, querido, um abração de boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, tenho certeza de que esse momento aqui de debate, ainda mais com você mediando e o Gilberto como um co-provocador, vai ser muito importante. A gente sair daqui, já que esse é o último webinar do ano, com muitas ideias, com muitos desafios para o ano que vem. Muito bacana. O Celso, eu não sei no que o Celso é formado, mas eu sei que ele é formado para a vida, tá? Ele vem de um seio familiar, de uma tradição cultural enorme. Eu fui amigo do pai dele, antes de ser amigo dele, do professor Arnaldo Nisquet, quando foi secretário da Educação no Rio de Janeiro, e eu trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, tem 3 décadas isso. Depois que eu vinha conhecer o Celso, numa viagem no começo da educação à distância no Brasil, o professor Lito levou todo mundo para Recife. E o Celso e eu, caminhando de madrugada, fomos conhecer a Pedra Ouro, a primeira sinagoga do Brasil. Né? E tivemos uma conversa de madrugada dentro, caminhando assim, ficamos amigos. Eu admiro a trajetória cultural, pessoal e empresarial do Celso. Ele é reitor da Unicarioca, no Rio de Janeiro, do Centro Universitário Unicarioca, é o presidente da BMS, defende a qualidade e a organização do ensino superior privado no Brasil inteiro e, recentemente, foi alçado a ser membro do Conselho Nacional de Educação e está participando, está bem ativo, está tocando o terror. Celso, o que eu menti ou omiti a seu respeito? Olha, não, o principal é a nossa amizade longa, né, de família. O Vianney, para os que não sabem, ele foi um grande pioneiro, talvez o principal pioneiro da educação à distância no Brasil, já num modelo bem mais avançado do que aqueles materiais por correspondência, né, na Federal de Santa Catarina. E ele foi também o criador da primeira universidade virtual, assim chamada, né, e eu também, daqui do meu lado, no Rio de Janeiro, estava engatinhando também com a Univir, com a Universidade Virtual. Ele me visitou várias vezes. Eu devo a ele muito da compreensão de como a tecnologia pode avançar a educação sem a perda da essência que você colocou bem no início, que é a essência humanista daquilo que nós fazemos. Então, acho que você não errou, a não ser por dizer, assim, por não enfatizar ainda mais o que é mais importante que me traz aqui hoje, que é a nossa querida e histórica amizade. Entende? Muito legal. E agora, o Celso, ele escreveu este livro que eu tenho em mãos aqui, Educação Mais Inteligente, que é um best-seller. E é raro ter um livro de educação entre os mais vendidos do Brasil. E esse é um dos livros mais vendidos do segundo semestre. Tá? Então, o livro, quando ele é o mais vendido, quando ele é o mais doado, pode ter uma relevância de mérito, mas quando ele é o mais comprado, tem uma relevância porque é o boca a boca que faz o livro ser mais comprado. Então, porque o livro é muito bacana e o conteúdo é muito 10, eu comprei o livro li para poder participar. Aqui está sem autógrafo ainda, Celso, que a gente não se encontrou Vou desde. fazer pessoalmente, Não, vou não, fazer nesse aqui. pessoalmente, Nesse mas aqui, uma nesse página meu só aqui. não dá para eu poder falar da gratidão que eu tenho por você. Vou precisar de usar umas Não, 3 páginas. não, pode ser até mais, que o livro tem 190, tá? Fica tranquilo, tá? E quem vai fazer o comentário, quem vai fazer a análise da proposta literária e educacional e técnica do Celso é uma pessoa que sabe tudo, que também é amigo do pai do Celso, tá? Que é o professor Gilberto Garcia, que é um ícone da educação contemporânea no Brasil. Ele foi reitor da Universidade Católica, ele foi membro e presidente do Conselho Nacional de Educação. Ele é o atual reitor da Universidade de São Francisco, e para coroar tudo isso, ele foi ordenado frei franciscano há quantos anos, Frei Gilberto? Aproximadamente 45 anos. Então, Há isso 45 uma data anos. não é boa de lembrar, porque remete à nossa história. Não, mas muito lindo, né? E ele foi ordenado, ele foi ordenado, né? Usar aquela batina marrom com aquele cordão de São Francisco, que é uma coisa que está na minha memória afetiva, que eu fiz todo o meu primário
em escolas de freiras franciscanas e fez todo o meu ginásio e o começo do científico em um colégio franciscano no interior de Goiás, no Colégio São Francisco. Então, eu fui tão acolhido pela família franciscana que eu tenho um frei franciscano aqui hoje numa videoconferência com a gente, eu fico assim encantado. Professor Gilberto, o que que eu menti ou omiti ao seu respeito? Muito boa tarde, Vianney, Celso e os amigos que nos acompanham. Não omitiu, acho que falou muito até, porque eu aprendi que não deve apresentar muitos títulos, né? Porque aí ninguém vai acreditar que você é bom em tantas coisas, né? Um mestre já me dizia isso, né? Mas eu agradeço a gentileza e a delicadeza, né, com que nos recebe aí para essa webinar, aí o amigo Celso, junto contigo e os demais que nos acompanham. Eu me sinto em família, né? Muito obrigado. Excelente. Muito bacana, eu que agradeço a sua participação aqui. Agora eu queria fazer um desafio para vocês dois, um repto, tá? Um desafio de síntese, uma meta-síntese. Celso, querido, se você pudesse traduzir em até um minuto a mensagem central do seu livro, que é o mais vendido de educação no Brasil no segundo semestre. O que seria o ponto central que você acha que está catalisando a atenção das pessoas? Que os princípios fundamentais que regem uma boa educação não mudam mesmo com a mudança da tecnologia. Eu quero mostrar para vocês hoje um pouco desse pensamento, de como a inteligência artificial constrói em cima de princípios que são essenciais à educação e que são permanentes e invariáveis. Excelente, muito bacana. 30 segundos, o cara é fera mesmo. Professor Gilberto, em um minuto, o que você poderia assim, fazer um spoiler para essa galera, antecipar qual seria o seu ponto central de observação sobre o tema que o Celso apresentou e o que ele relaciona com o momento atual das universidades brasileiras? O título do nosso encontro chama-se Usar Novas Tecnologias sem perder o engajamento e motivação. Meu foco Uhum. vai ser na segunda parte deste título, sem perder engajamento e motivação, justamente com os desafios que advêm dos avanços tecnológicos, sobretudo ligados à aprendizagem, ligados à educação. Questões ligadas à ética, às assimetrias nacionais, a todas as questões das desigualdades e toda a problemática que o Brasil e o mundo ainda têm e reúne para ter condições de avançar, sobretudo na questão central da inteligência artificial. Excelente, muito bacana. E eu recebi ontem de presente um livro do nosso colega aqui, do professor Kaminski Melo. Olha que bacana aqui, ó. Valores pessoais de gestão educacional. Ou seja, a gente poder falar em valores é uma coisa muito bacana hoje em dia, né? A gente às vezes entra numa guerra comercial, numa indução tecnológica e os valores acabam ficando de lado. E eu achei muito legal que tanto o recado inicial do Celso quanto do professor Gilberto tocam essencialmente nos valores, na aprendizagem, na ética, na constância e no humanismo, independente da tecnologia da hora. Ok, então a gente vai começar em seguida. Como é que está organizado aqui hoje? O professor Celso, que é o autor do livro, vai fazer a preleção inicial dele. Em seguida, o professor Gilberto entra com a análise e a complementação e vamos depois para as perguntas da galera que está com a gente participando aqui. Antes do Celso falar, eu vou pedir aqui um instante, maestro. Lembra do Flávio Cavalcante? Né? Vou pedir um instante, maestro, aqui para passar os comerciais da Roper aqui e começamos com o Celso em seguida. Essa bateria de webinars da Roper só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que patrocinam esses webinars e que acreditam na educação superior brasileira. A Liceu é uma ferramenta criada pela Técnica Educação. O Fábio Cesp é o vice-presidente da Técnica e é o diretor executivo da Liceu, que é a ferramenta que está na maioria das instituições brasileiras hoje. E ela trabalha para você criar, na verdade, uma interface digital da sua operação. Tudo fica digitalizado, desde a prospecção, enturmação, matrícula, financeiro, até a seleção de alunos para o ENAD e até o diploma digital, com tudo homologado pelo MEC. Então, entra no chat, fala com o Fábio Cespa, que ele vai agendar 20 minutinhos com você e vai te explicar como que a Liceu pode simplificar a sua operação acadêmica. Nós temos também o apoio. Não passou aqui, Márcio. Ah, passou, agora passou aqui. Nós temos também o apoio aqui da D2L. A D2L tem a Brightspace, que é o principal LMS contemporâneo, ganhou um prêmio mundial agora de melhor LMS do mundo, um prêmio que ele ganhou,
está colocado no mundo inteiro e no Brasil ele também pode apoiar a sua universidade, no apoio online ou presencial ou na operação de educação à distância. Apesar de ser uma operação global, o custo é tropicalizado. Você vai pagar no Brasil um custo Brasil. Então, faz contato, pega no chat aqui, tem o contato aqui para você falar com o Lucas lá na Bright Space e ele vai agendar com você uma demonstração para você. A princípio, é uma empresa, uma fintech especializada em educação, receita garantida para gestão financeira completa. Não é aquele antigo desconto de recebíveis, não, é completamente diferente e é um apoio de fluxo de caixa contínuo para você trabalhar bem a operação com redução de abandono. Muito legal. Fala com o Diogo Fonseca aqui no chat. Aproveita e pega também o contato do Augusto, que é o Augusto da CRM Educacional, que é uma empresa que tem 3 operações fundamentais. Captação na educação básica, muito orientada para a família, captação no ensino superior, muito orientada diretamente para o usuário, e retenção, tanto na educação básica quanto na educação superior. A CRM, quando ela chega, ela acelera os processos de captação e retenção, tem cases fantásticos já apresentados no webinar aqui. Fala com o Augusto para você colocar também a tua organização, a tua faculdade, o teu centro, a tua universidade nessa mesma balada aqui. E a Ficou Fácil é uma nova operação de crédito estudantil. Tudo feito online, tudo feito pela internet, não tem nem contrato presencial, é tudo firmado digitalmente, com múltiplos fiadores, se for necessário, para você trazer para a sala de aula aquele aluno que não pode pagar uma mensalidade cheia. E ele pode parcelar uma parte da mensalidade, fazer a faculdade e depois fazer a integralização do pagamento. Então, você vai falar com o Marco Aurélio e ele vai te ajudar a entender como é que é o Ficou Fácil. Semana que vem não tem webinar, porque esse é o último do ano, tá? Mas a gente volta em fevereiro e o primeiro webinar do ano que vem é a crise dos cursos de engenharia no Brasil. Os cursos de engenharia despencaram na universidade pública e na universidade privada. Para você ter uma ideia, engenharia mecânica na UFSC aqui, que é padrão mundial de qualidade, caiu de 25 candidatos por vaga para 4, tá? Na engenharia civil, sobra vaga nas federais do Brasil inteiro. Nas universidades privadas, é 30% de vaga preenchida. Então, nós temos que discutir isso, que é um país sem engenharia de qualidade não avança. Quem que vem? O Álvaro Prata, que é o atual presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, foi reitor da UTF, foi ministro de Ciência e Tecnologia, ele é da Academia Brasileira de Engenharia. Vem o Anderson Correia, que mesmo com essa cara de menino aqui, já foi reitor do ITA 2 vezes, e é o atual presidente do Instituto Paulista de Tecnologia, do IPT, que é um gigante. Esse cara aqui sabe tudo, ele é da Agência Espacial Brasileira e ele trabalha a fundo a engenharia no mundo inteiro. E o Maurício Garcia, nosso colega do ambiente universitário, vice-presidente da DEVRAE, atual membro do Conselho Acadêmico da Intel, um pesquisador, tá? E ele vai trazer o cenário estatístico da crise da engenharia. Então, já anota aí, 19 de fevereiro do ano que vem. A Roper você conhece, você está no ambiente da Roper aqui, é uma empresa de consultoria também aplicada à tecnologia. Então, nós temos agora na Roper uma consultoria completa em tecnologia para você identificar as melhores oportunidades para a sua universidade, criar sites avançados, criar plataformas tecnológicas, fazer a seleção de fornecedores e utilizar os novos recursos na educação. Essa consultoria também tem uma dimensão de inovação, para tese de inovação, jornada do aluno e sites de alto impacto. Então, esse é o recado da Roper para você aqui. E agora, então, eu passo a palavra para o meu colega, para o meu amigo, uma pessoa que o Brasil inteiro admira, que escreveu este livro, que é um best-seller, tá? É o livro de educação mais vendido do segundo semestre no Brasil, que é Educação Mais Inteligente, escrito por uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É uma redundância aqui do livro com a persona, que é o Celso Nisquet, para quem chegou depois aqui atrasado. O Celso Nisquet é o presidente da BMS, reitor do Centro Universitário Carioca, Unicarioca, no Rio de Janeiro, e atual membro do Conselho Nacional da Educação. Ele faz a fala inicial e depois o professor e Frei Gilberto Garcia, que é o atual reitor da Universidade de São Francisco, também foi membro do CNE, foi presidente do CNE, reitor da Católica em Brasília, vai fazer a pontuação sobre a fala do Celso e avançar. Celso, querido, toca o terror, estamos por ti aqui. Maravilha, obrigado, Vianney, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que a Roper dá para que a gente possa falar um pouquinho de ideias que eu acho que são ideias importantes para esse momento que a gente está vivendo. Só queria dizer que, eu não sei
se eu sou um dos mais inteligentes, mas eu sou fruto de uma educação humanista e inteligente na PUC-Rio, onde eu me formei, fiz o mestrado, me formei em engenharia, fiz o mestrado na área de computação, depois fui fazer o doutorado em inteligência artificial, incentivado por professores da PUC, e, portanto, eu faço esse registro aqui. A minha inteligência tem, claro, algum lado genético, como a ciência sempre diz, mas é muito da minha educação, e é inspirado nessa educação que eu escrevi esse livro. Né? Esse livro Ó, já que é você, só já para que você dar um... falou em, já que você falou em PUC-Rio e falou em educação, a gente tem que mandar um abraço para o Padre Tal, né? Não É tem como a verdade. gente. Grande, Então, queridíssimo colega que fomos no Conselho Estadual de Educação muitos anos. é, E para ah, o Padre Anderson da PUC, né, reitor atual da PUC, que também está fazendo um trabalho de transformação importante lá, com novos, inclusive anunciando projetos de inteligência artificial, né, que saíram uhum. recentemente aqui no, no jornal, porque continua sendo uma instituição que valoriza o lado humano e o lado da inteligência. Então, feito esse registro, eu queria falar aqui, eu sempre esclareço isso antes de qualquer fala, que eu estou vivendo um momento de múltiplas personalidades, e é importante que todo mundo entenda aqui que eu, quando falar, eu sempre trago a minha experiência como mantenedor, como fundador e reitor da Unicarioca, que completa 35 anos no ano que vem, mas também como estando presidente da ABMS, já há 5 anos e meio, e também no secretário executivo do Brasil Educação, que é o fórum que reúne 15 entidades, e agora, mais recentemente, como conselheiro nacional de educação, onde acabei assumindo a relatoria, por mim, até foi uma indicação minha, de uma comissão para discutir normas para o uso da inteligência artificial na educação. Então, eu vou falar sempre usando essas experiências, mas a que foi mais importante para elaborar o livro foi esses quase 35 anos, foram esses 35 anos na Unicarioca. Eu procurei, Vianney e Gilberto, eu procurei trazer uma essência do que eu acho que seja uma educação inteligente, independente das tecnologias da inteligência artificial. Eu procurei identificar, e aí o engenheiro tem esse defeito, quais eram os invariantes, né? Quais as invariantes de um processo educacional que funcione e que se adapta ao mundo, à tecnologia, mas que, na essência, são princípios que permanecem. E eu identifiquei, e falo um pouco mais em detalhe no livro, 5 princípios que eu acho que todos vão entender, parecem muito intuitivos e até parece um dado, né, para nós educadores, mas a gente nem sempre para pensar que eles são fundadores, né, são a essência do que nós fazemos. O primeiro, é basicamente, a gente vai falar de aluno, de ambiente, de professor, de currículo e de processo, de jornada. Né? Quer dizer, todo o processo educacional parte de um pressuposto que existe um aluno com um professor em um ambiente, né, utilizando um currículo e dentro de um processo que eu chamo de jornada do aluno. Muito bem, como é que nós, começando pelo aluno, né, qual é a visão que eu penso que seja importante? Primeiro, a de que todo aluno é único no seu potencial de aprender. Esse é um fato, né, que muitas vezes no modelo tradicional da era industrial, em que nós colocamos um monte de gente na sala, transmitimos um conhecimento, aí sai um professor, entra o professor, despeja mais conhecimento, nós esquecemos que muitas vezes, né, na maior parte das vezes, aqueles alunos são diferentes. Né, eles têm necessidades diferentes, eles têm características diferentes, eles têm habilidades cognitivas diferentes. Então, o aluno ser considerado único é um princípio básico. E aí, como a inteligência artificial pode exercer melhor esse princípio? Através da personalização da aprendizagem. Aqui um potencial enorme para a inteligência artificial, são as ferramentas que permitem que nós possamos tratar os alunos de forma diferente, conforme o nível, conforme a velocidade dele, conforme o interesse dele. Né? Essa é uma característica importante que traz a tecnologia e que cada vez mais é adotado. Né? As ferramentas que permitem, por exemplo, saber se um aluno está aprendendo, se não está aprendendo, né? A aprendizagem adaptativa, de adaptar os sistemas para que eles andem na velocidade do próprio aluno. Né? Existem ferramentas já até um pouco polêmicas que nós vimos numa missão internacional da BMS na China, que tenta identificar, fazer uma leitura das emoções
né, e procurar saber qual é a emoção que aquele aluno está sentindo, e aí o professor poder lidar com aquela emoção. Aquele aluno está distraído, aquele aluno está interessado, aquele aluno está sofrendo bullying, né, está triste. Então, tudo isso, tudo que eu estou falando aqui é como adaptar essas tecnologias, eu dou exemplos no livro, para fazer com que esse princípio se materialize, tratar cada aluno como um indivíduo único na sua capacidade de aprender. É claro que, decorrente disso, a gente pode falar também dos ambientes, né? Quando a gente fala em ambiente, né, a educação pode se dar com alunos e um professor debaixo de uma árvore. A questão é que o ambiente hoje em dia, ainda mais nessa concorrência pela atenção do jovem, né, com essa descarga permanente de dopamina dos celulares, o ambiente tem que ser rico, tem que ser engajador, tem que motivar o aluno. Então, o grande desafio dos educadores hoje é, desligando o celular antes de entrar em sala, garantir que o aluno fique prestando atenção por pelo menos uma hora, porque nem sempre consegue isso por 20 minutos. Né? A atenção é muito difusa. Então, o desafio aqui é como desenhar ambientes que engajem o aluno, que retenham a atenção do aluno e que garantam, portanto, a aprendizagem que se deseja. Então, aqui são várias as ferramentas também. Eu aqui não quero falar de ferramentas, Celso, como eu disse no início. Pois não. Só te interrompendo, essa questão da atenção. Eu estou acabando de ler um livro da Christina Wolff, norte-americana, tá? Que ela trabalha. Primeiro, ela fez um livro chamado O Cérebro Leitor, né? E agora ela fez um livro chamado O Cérebro Digital. E ela trabalha a questão da fragmentação, do tempo de retenção e do tempo da atenção. Hoje, o Instagram trabalha com tempo de atenção inicial de até 3 segundos. Se em até 3 segundos você não trazer o olhar da pessoa para o centro da tela, você perdeu aquele usuário. Tá? E a Mariana É exatamente isso. Ela trabalha até um tema mais relevante, que é o seguinte: o nosso tempo de leitura. Eu estou com o teu livro na mão aqui. Se eu vou ler o teu livro e estou com o celular ligado, o meu cérebro está tão viciado no celular que ele vai ficar esperando que o celular me chame. Eu estou lendo o teu livro e esperando que o celular me chame. Então, a dica hoje é você desligar o telefone para ler o livro do Celso. Tá? Desliga o telefone e fica uma hora lendo o livro. Quando você voltar, você vai perceber que o mundo não acabou, o mundo continua andando e você leu o livro do Celso. Volta aí, Celso, contigo. E a contrapartida para essa realidade é que os livros eles precisam ser estimulantes para esse leitor, né, de pouca atenção. Por isso que eu quis fazer um livro de fácil leitura. Alguém me disse assim, poxa, eu li em 2 tardes. O outro conseguiu ler a essência toda numa viagem de avião, que eu imagino que tenha sido um pouco longa. Mas fato é que eu também procurei fazer uma síntese, né, e marcar os principais pontos para não tornar a leitura muito acadêmica, muito detalhada, porque a gente concorre, de fato, com coisas como o celular. Abrindo rapidíssimo parênteses aqui, Vinícius, se você me permite, eu estou propondo uma indicação no Conselho Nacional de Educação com orientações para as instituições de nível superior lidarem com a questão dos aparelhos móveis digitais, né, com os celulares. Então, tomei para mim a tarefa debatendo com meus pares no Conselho e estou aberto, inclusive, a muitas colaborações de vocês que estão aqui nos assistindo, como nós podemos orientar as escolas sobre o melhor uso do celular. Eu acho que a proibição, no caso da educação superior, é radical, até porque nós estamos falando de autonomia das instituições, estamos falando de jovens já com mais maturidade, eu acho que a educação básica é outra história, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão do uso do celular nas escolas. Eu acho que eles podem ser estimulados para o que interessa, né, para o uso, de fato, pedagógico. Mas, enfim, fechei aqui o parênteses para voltar à questão do ambiente, e esse é o desafio que você trouxe, Dani, tornar os ambientes mais engajadores através das tecnologias, principalmente da inteligência artificial. E aí a gente vem, né, construindo do aluno, construindo do ambiente para o professor central. Né? Por isso que é o terceiro de 5 princípios, está no meio. É central o papel do professor como facilitador da aprendizagem. Isso não vai mudar, isso não vai desaparecer. Aliás, não queremos que desapareça de alguma forma, né? A interação humana é fundamental para o sucesso de qualquer processo de aprendizagem, a confiança, né, que o aluno tem no professor, essa conexão mágica, né, que é o que nos faz estarmos aqui como educadores. Mas o professor não é aquele dono do conhecimento mágico. Não é o único entregador do conhecimento. Ele torna-se um curador do conhecimento. Ele é aquela pessoa que vai
avaliar, né, todos os conhecimentos, tudo que existe fora da realidade da sala de aula e trazer para a sala de aula o material mais adequado para aquele momento do curso, para aquela unidade curricular. E ele se torna também, além desse curador, um mentor do estudante, né, um orientador da aprendizagem, um facilitador da aprendizagem. E esse papel da mentoria, nossos cursos de licenciatura nem sempre preparam, nossos professores nem sempre estão preparados para isso. Vou dar um exemplo aqui, já agora com o boné da Unicarioca. Nós fizemos uma adaptação curricular na instituição, transformamos todas as matrizes curriculares para modelos por projeto, aprendizagem baseada em projeto, e há várias disciplinas, né, unidades curriculares baseadas em projetos. E, naturalmente, a gente mudou um pouco o perfil do professor, né? Não mudou o professor, né? Preparou o professor para esse novo perfil, e que ele é muito mais orientador da aplicação de conhecimentos e na transformação de uma ideia num projeto. Então, é uma mudança de perfil que nós temos que estar preparados, mas a essência é o professor continua sendo o facilitador da aprendizagem desse novo mundo. Podemos depois falar um pouquinho sobre o papel do ChatGPT, como o professor vai trabalhar muito mais o raciocínio crítico, o pensamento crítico do aluno, e não a mera memorização de conhecimentos, mas aqui é um dos princípios que eu acho que não muda o professor como facilitador. E aí nós temos o quarto princípio, que são os currículos. Eu chamo, né, currículos no sentido mais amplo, mas basicamente são as competências que se quer que o aluno adquira, né? E elas precisam ser trabalhadas de forma mais flexível, né? Aqueles currículos rígidos, né, baseados em conhecimentos que muitas vezes envelhecem muito rapidamente. Nós estamos gradualmente adaptando as nossas universidades, escolas, faculdades para currículos baseados em competências e de forma mais flexível, que inclusive incorporem coisas do mundo do trabalho, né, parcerias com empresas para a realização de certificações ao longo da própria jornada do aluno. Então, os currículos também evoluem, trazendo coisas interessantes, inclusive a inteligência artificial. E aí tem a experiência, né, que nós estamos desenvolvendo na instituição, na Unicarioca, que é inserir a inteligência artificial na disciplina de ética, inserir na disciplina, por exemplo, de raciocínio lógico, de forma que os alunos possam aprender, sim, a usar o ChatGPT, mas manter a capacidade de raciocínio, de pensamento crítico, a usar a ferramenta nos projetos de extensão, né? Passou a ser também requisito obrigatório aplicar as ferramentas de inteligência artificial na solução de problemas, que é o objetivo, né, dos nossos projetos de extensão. Então, as instituições também precisam trazer para dentro dos seus currículos a disciplina de inteligência artificial. Não precisa também fazer um curso de inteligência artificial. Nós até criamos o nosso tecnólogo de inteligência artificial em 2 anos, estamos lançando agora para início do ano que vem, mas outros estão fazendo bacharelado, né, vão fazer cursos de bacharelado, mas não é só ensinar a ferramenta, ensinar o conhecimento envolvido, utilizar em todas as áreas do conhecimento, já que essa é a realidade que ele vai encontrar lá fora depois de formado. E aí, falando do aluno, do ambiente, do professor, dos currículos, a gente chega na questão da jornada. O aluno é protagonista da jornada de aprendizagem. E essa jornada não se encerra com o diploma, é para a vida inteira. Nós temos que trabalhar nas nossas instituições uma relação com o aluno que dure a vida inteira. Né? Por que a gente dá um tchau para o aluno na formatura e torce para ele voltar na pós-graduação? Por que esse processo não é contínuo? Né? Por que nós não fazemos as parcerias com as empresas para poder continuar ajudando a jornada de aprendizagem que é para a vida inteira dos nossos egressos, né? Aliás, não existirá conceito de egresso, uma vez que ele seja um aluno da instituição, a gente vai com ele para a vida inteira, ele vem com a gente para a vida inteira. Então, essas jornadas podem ser também otimizadas com o uso da inteligência artificial. Você pode ter um jovem que entra para fazer um curso de pedagogia, mas ele quer ser diretor de escola. O outro quer ser, de fato, coordenador pedagógico. Por que ele precisa fazer um currículo só? Ele pode fazer disciplinas na área de pedagogia, com um pouco de gestão, ou então aprofundar mais a parte pedagógica. Nós temos que ter as ferramentas ajudando a orientar os alunos na melhor jornada, na melhor trilha a percorrer dentro da instituição. E a gente não personaliza a jornada, né? A gente não personaliza a aprendizagem, mas a gente também não personaliza o processo dele ao longo da jornada. Então, aqui também, ferramentas
de orientação, de indicação, né, de recomendação, né, renovações automáticas, quer dizer, naturalmente nós já vamos indicando a jornada que vai, né, que a análise estatística, a análise preditiva identifique como sendo a melhor para aquele aluno. Aqui também entra a questão da retenção, né? Essa jornada, muitas vezes, ela é interrompida porque o aluno vai embora, né? Isso é um grande drama, é um grande problema, né? Quando o aluno vai embora, não é um problema financeiro, é um problema social. É um jovem que deixou de concluir um curso numa instituição universitária, pública ou privada. O que nós fazemos para reter esse jovem? Aí entram os modelos preditivos. Até alguns estamos aplicando na Unicarioca, né? A minha filha Giovana concluiu um mestrado na PUC do Rio de Janeiro com ferramentas de machine learning, né? Modelos preditivos para o risco de inadimplência. Ela adaptou o modelo para o risco de evasão e nós estamos aplicando na Unicarioca com uma redução de 15% na taxa de evasão, tanto no presencial, a redução no EAD foi até maior do que no presencial, já que, inclusive, a evasão é maior no EAD. Então, aqui as ferramentas também podem ajudar a garantir que a jornada se complete com sucesso, né, e que ela seja flexível, que tenha o aluno como protagonista e que, naturalmente, seja para a vida inteira. Essas são as linhas gerais, Vianney e Gilberto, do que o livro defende. Não há por que se assustar com as ferramentas da inteligência artificial, se assustar com as novas tecnologias. Eu acho que nós temos que ir na nossa essência, identificar o que faz o sucesso de um processo de ensino-aprendizagem e verificar em cada etapa o que a ferramenta pode ajudar e fazer o seu pacote, o seu combo de adaptação e transformação. É claro que eu falo também, tem um capítulo inteiro, sobre como trabalhar as crenças limitantes dos professores e dos gestores a respeito das mudanças tecnológicas. Esse é um grande problema, mas a gente trata separadamente. O importante são os princípios e entender, enfim, que a educação, e eu falo isso no final, é um pouco da metáfora do mágico de Oz, né? Que nós tínhamos ali a jornada da Dorothy, né? Então ela encontrava um espantalho que não tinha coragem, né? Um homem de lata que não tinha coração, um leão sem coragem, um homem de lata sem coração, né? Ou sem cérebro, enfim. Ela buscava integrar as três coisas que eu acho que são fundamentais na educação: cérebro, coração e coragem. Nós temos que integrar a razão, e aqui eu trago essas ideias para tornar a educação mais inteligente, mas também o coração, que é a emoção, e a coragem, que é a ação, é fazer acontecer. Eu acho que aqui, esse livro, que eu pretendo que seja o primeiro de uma trilogia, né, tratando do cérebro, do coração no segundo e da coragem no terceiro, essa visão final, né, da jornada do Mágico de Oz é a de uma educação mais integrada e que, de fato, vá na essência para que a gente não se perca nas mudanças tecnológicas, que esse é o grande risco, né, o modismo. Agora eu tenho que ter uma ferramenta de CRM inteligente, eu tenho que ter uma plataforma de learning que tenha IA. Tá bom, mas qual é a essência? Né? O aluno, o ambiente, o professor, os currículos e a jornada. Essa é a mensagem, Vianney e Gilberto, que eu trago no livro. E eu queria, por fim, dizer, e me coloco também à disposição, que eu assumi a relatoria nesse assunto da inteligência artificial no Conselho Nacional de Educação, e lá nós vamos tratar, e já estamos tratando, e futuramente nós vamos fazer uma audiência pública, e vocês vão ser convidados, em 5 aspectos para que a gente possa orientar uma deliberação, uma resolução no futuro, que é o aspecto do uso na aprendizagem, do uso na avaliação, do uso na formação e preparação dos professores, no uso da gestão, e também, e por fim, isso foi citado também pelo professor Gilberto, eu acho que ele falará disso, a questão ética e a questão da privacidade das novas ferramentas. Então, eu pretendo, como educador, eu tenho a minha visão, mas como conselheiro, trabalhar inspirado pelo eterno presidente do Conselho, Gilberto Garcia, trabalhar para que a gente tenha algo concreto, homologado, e que possa orientar as nossas instituições a partir do ano que vem nessa jornada de adoção das novas tecnologias da inteligência artificial. Obrigado, amigos. Muito bacana, Celso. Paciência. Não, que papo esse, muito obrigado. Fica aí, agora é a hora da humildade, agora é hora de ouvir a respeito.
Tá? Agora é a sessão humildade. Você vai ouvir o professor Gilberto, analisar e comentar sobre a sua obra, tá? E não vale apagar a câmera, não. É que nem sessão de Nada doutorado. disso. Não, tem que aguentar o tranco aí agora, tá? Quem acabou de falar aqui foi o Celso Nisquier, presidente da BMS, membro do CNE, reitor do Unicarioca, escreveu esse livro maravilhoso, e eu já li, recomendo que você leia também, Educação Mais Inteligente. É um best-seller, o mais vendido de educação hoje no segundo semestre no Brasil, e ele acabou de fazer uma resenha, uma autorresenha. Destacou um ponto fundamental: a educação contemporânea trabalha com ferramentas que permitem ao professor ser mais professor, porque ele pode individualizar a atenção e individualizar a atenção para cada aluno através da personalização da aprendizagem, né? Então, isso é muito bacana. O conjunto da obra do Celso diz: você pode fazer mais e melhor com o apoio das novas ferramentas. Elas não vão fazer por você, mas você pode fazer mais e melhor utilizando de maneira inteligente as novas ferramentas. E agora, quem vai fazer a análise da obra do Celso é o professor e frei franciscano Gilberto Garcia, foi reitor da Católica lá em Brasília, presidente do CNE, 2 mandatos no CNE, atual reitor da Universidade de São Francisco. Até o Renato Vicente está aqui, manda um abraço para ele aqui na lista aqui, que é da equipe lá da Universidade de São Francisco. Professor e frei Gilberto, olha, agora o senhor vai fazer a análise da obra de Celso. Esquece que o senhor é amigo do pai dele e aperta esse guri. Aperta esse guri. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, João, pela oportunidade de participar dessa webinar ao lado do grande amigo Celso Nisquier, e num tema, né, tão atual e um tema tão importante para as aprendizagens, né, no ensino como um todo, não só do ensino superior. Para olhar para o futuro, eu preferi olhar para o passado para alavancar o futuro. E eu me lembrei que no final dos anos 50, o pensador e historiador francês Jacques Legoff, famoso historiador, ele provocou a Universidade Moderna nos anos 50, quando ele afirmou que o ensino e a aprendizagem da universidade contemporânea, em pouco ou nada, avançou em relação à universidade medieval. Ele tinha lançado naquela época o livro Os Intelectuais na Idade Média. Em suma, o que o Legoff acentuava nessa obra era o papel do discipulado como modelo de aprendizagem mais adequado à condição humana e que até hoje nunca foi possível ser substituído. A descoberta da universidade medieval, porque ela leva para a instituição, é uma descoberta grega, né? Jamais foi superada como princípio didático-pedagógico fundamental em todos os tempos. E o que é o discipulado? Rapidamente, seria a capacidade do aprendiz de desenvolver suas habilidades e competências a partir do convívio colegiado com outros aprendizes do segmento de um mestre. Ponto. Né? Muito comum nas corporações de ofício daquela época. Os sapateiros faziam isso, os tecelões faziam, as artes plásticas, engenharias, os ferreiros e assim por diante. Mas ele também foi trazido como método para o ensino nas escolas e nas universidades emergentes ali na Idade Média. Ela falava muito de uma empatia entre o mestre e o aprendiz. Muito pouca teoria, mas o aprendizado era no contexto da experiência junto com problemas. O aprendizado também não tinha um tempo determinado para acontecer. O aprendiz não tinha 1 ano, 2 anos. Ele, quando conseguia desenvolver competências adequadas, ele avançava. Então, era uma espécie de desenvolvimento da autonomia do aluno, da autonomia do aprendiz, até a sua maturidade, para, talvez possível, no futuro, ensinar. Nesse contexto é que surgiram várias escolas de produção, da arte, de engenharia, como nós conhecemos, navegação, astronomia, filosofia e a ciência na universidade, sobretudo, né? Por isso, a aprendizagem era contextual, personalizada, e que atendia, sobretudo, ao ritmo com que cada aluno, cada aprendiz,
podia desenvolver competência segundo a sua autonomia e possibilidade. A aprendizagem não era serial. Cada aluno tinha o seu tempo próprio para desenvolver suas habilidades e adquirir competências. Óbvio que isso não pode ser feito num ambiente massificado, né? Mas o destaque vai para a passagem desse modelo de discipulado para o sistema de ensino serial, que vai acontecer no século XVII, sobretudo na França. A educação é vista como um sistema, passa a ser de corporação para um sistema universal, e não mais individual. Então, é esse ponto que aquele historiador destaca. A grande descoberta da modernidade é que o mundo é um grande sistema, e ele precisa ser conhecido, explorado, desenvolvido. Então, isso vale para tudo, para a física, para o corpo humano, para a filosofia, para a arte, e também para a educação e para o ensino. Aí surge o sistema serial. Os aprendizes podem ser todos colocados numa mesma série e etapas anuais, ao final das quais todos devem ter sido capazes de desenvolver equitativamente as mesmas habilidades e competências e avançar para a série seguinte. E isso funciona até os dias de hoje. Esse, no meu modo de ver, foi o grande desvio, distração da ideia de aprendizagem que sai da individualidade do aprendiz para uma expectativa de grupo que pode desenvolver no mesmo ano, a mesma habilidade e competência, perdendo assim sua individualidade e a sua autonomia, em segunda instância. Mas isso não dá para fazer de forma massificada na escola contemporânea. Essa foi, Celso, a grande discussão no Conselho Nacional na época da construção da Base Nacional Comum Curricular. Como é que nós podemos fazer com que todos os alunos da mesma série, ao final daquela série, tenham o desenvolvimento das mesmas habilidades e competências? É claro que o tempo de cada um é o tempo de cada um. Então, esse problema persiste não resolvido até hoje, né? A base do discipulado, lá, com a qual eu recorro aqui, ela é baseada num princípio muito simples. O ser humano é finito, né? O desenvolvimento de suas habilidades e competências individuais requer dimensionar essa finitude para o caminho da autonomia do aluno, de forma que ele se coloque num certo círculo aí virtuoso, né? De continuamente aprender, 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 né? Assim que era conhecido o mestre. O mestre não é aquele que sabe ensinar, é aquele que sabe aprender melhor que o aprendiz. Então, essa compreensão fundamental é que determinou esse modelo que o Legoff diz que nunca foi superado, né? Então, a ideia de sistema, como nós estamos hoje, solapou esse princípio fundamental da condição humana, né? Porque ela começa a dimensionar, nessa condição de colocar todo mundo na mesma série, dimensionar o ser humano como um ser infinito e capaz de tudo. Ele pode aprender tudo, pode saber tudo, pode dominar tudo, né? A ponto de se perder também nesse todo, em muitos casos. Perder o engajamento e perder a motivação por aquilo que lhe é próprio como uma habilidade que ele tem. Então, o ensino precisou se transformar em sistema, igual a todos os outros sistemas que a natureza tem. Hoje, esse fenômeno responde, em muitos casos, pela evasão escolar, pela incerteza do itinerário formativo, pela falta de engajamento do estudante, pela desmotivação, pela depressão, desenvolvimento de várias patologias que nós encontramos nas escolas e, sobretudo, um grave problema, Celso, hoje, a saúde mental dos nossos estudantes. Então, um outro fator mais recente no ambiente escolar foi justamente o advento do uso das tecnologias na aprendizagem, que, em parte, acabou por potencializar esse problema da separação entre a autonomia do estudante, né, e a expectativa de que ele pode ser um ser infinito, que sabe tudo, que controla tudo pelas tecnologias. Então, a ideia atual de tecnologia no ensino corre o risco de empurrar o ser humano, no caso o estudante, de uma forma ainda mais agressiva para a expectativa de domínio e controle do todo, como um ser infinito.
Nós temos observado nas últimas décadas o salto para isso. Falávamos há pouco tempo de inovação, mundo digital, tudo isso foi novidade recente, né? Sala de aula invertida, EAD, metaverso e agora inteligência artificial. Então, não se pode esquecer que a tecnologia sempre foi uma ferramenta da vida, em função da vida. Então, a tecnologia não pode correr o risco de saltar de ferramenta para um fim nela própria e substituir a ciência. Esse é um dos riscos do debate da inteligência artificial hoje, que está muito bem trabalhado na sua obra, na sua pesquisa, né? Então, a inteligência artificial não pode ser um novo sistema dentro do sistema da ciência. Projetar um novo sistema de ensino, onde a ciência que vai se transformar num meio para a tecnologia. Nós corremos o risco de inverter a ciência em função da tecnologia e não a tecnologia como meio para a ciência. Não projetar o finito para o infinito. Essa vai ser a causa das grandes angústias que nós temos hoje no ensino e na aprendizagem. Mas a aprendizagem do discipulado lá, que eu falei, que o Legoff tanto defende, também desenvolveu tecnologias, né? O significado de técnica, né, tecnologia, que é muito interessante, nada mais é do que um artifício que prolonga a ação humana, onde ela fisicamente não alcança, né? Em outras palavras, expandir a habilidade manual do ser humano, o que lhe permite desenvolver diferentes competências. Por exemplo, a enxada é uma tecnologia. O garfo, a escova de dente é uma tecnologia. Significa, nessas ferramentas, nós conseguimos perceber mais claramente a tecnologia, como ela guarda a finitude humana e estende o braço, a manualidade, para fazer coisas que nós podemos otimizar e desenvolver novas competências, né? Assim, tantas outras, né? Ferramentas. Mas todas essas ferramentas, na compreensão do discipulado, guardam a condição finita da existência. Isso é muito importante. Com o tempo, a tecnologia se alterou substancialmente, a ponto de justificar justamente o contrário, de ela ser meios que dão ao homem condições de superar todos os seus limites. Então, o homem não precisa mais hesitar, né? Mas essa tensão é necessária manter nesse debate novo sobre a inteligência artificial na educação, né? Ao mesmo tempo, o avanço das tecnologias, com a transformação do sentido de ferramentas tecnológicas, o mundo vem criando novos impasses éticos para todos os lados, né? No limiar do entendimento de que tecnologia é mediação da vida para a vida. Então, uma série de problemas de um ordenamento ético começa a surgir, questões que começam a surgir onde nós há pouco tempo não imaginávamos, com essa abertura e esse risco da ilimitude, né? que a tecnologia pode, de certa forma, fazer iludir o ser humano, né? Porque a técnica também é vida, gente. É um modo de ser humano, né? Ela mostra como o homem se compreende de alguma forma, né? Onde ele se sente mais à vontade hoje no mundo da tecnologia, né? Mas o fascínio por descobertas da tecnologia pode estar indicando um novo sentido de vida também. Então, no método de ensino-aprendizagem dos intelectuais, que o historiador Legoff lá atrás falava, também tinha suas ferramentas básicas. Ele descreve com brilhantismo, e é prazeroso ouvi-lo, quando ele diz assim: o intelectual e o aprendiz só precisava de algumas coisas, de um livro, de uma escrivaninha, de uma lamparina com sebo e um castiçal, de uma lanterna e um funil com tinta, uma pluma, um fio de prumo e uma régua, uma mesa e uma palmatória, um quadro negro e uma pedra pómez para raspar o giz. Hoje, nós retomamos esse mesmo modelo discipulado somente no nível do estrito sensu. Percebam isso. É só no estrito sensu, na pesquisa do mestre e do doutor, que nós voltamos ao discipulado. A relação entre o orientador e o orientando.
né? Sejam eles 8 ou 10, de acordo com a medida da CAPES. Mas nós voltamos a essa relação empática de aprendizagem, individualização e autonomia do aprendiz no seu processo de aprendizagem. Então, na preocupação que eu trago aqui, já estou concluindo, de que hoje a inteligência artificial não acentua, então, justamente a perda do engajamento e da motivação, eu acentuo apenas alguns pontos para que nós possamos refletir essa questão que o professor Celso tão brilhantemente traz, né? Primeiro, as lacunas na formação e na capacitação hoje. Eu estava lendo um dossiê, um artigo que o Semesp encaminhou recentemente, e é muito interessante quando ele fala desse aspecto do desenvolvimento e dos desafios da inteligência artificial. Lacunas hoje na formação e na capacitação. O Brasil tem uma escassez infinita de profissionais qualificados ainda na dimensão da inteligência artificial. A pesquisa aponta que 400 doutores se formam anualmente nessas áreas relacionadas à computação, enquanto em outros países esses números passam de milhares por ano. Então, é urgente, Celso, expandir programas de educação e capacitação em inteligência artificial para sustentar essa expectativa, sustentar a inovação nacional e reduzir dependências, inclusive, de talentos internacionais. Outra questão que é apontada é a questão do papel da linguagem. As tecnologias de informação e de inteligência artificial não estão ainda adaptadas à linguagem do português brasileiro e em alguns países de línguas nativas, né? Estamos na língua franca inglesa quase sempre, né? Então, e os modelos de linguagem de grande escala, como aparece, né, desenvolvidos no exterior, não abordam contextos linguísticos nem sociais, no caso brasileiro, né? Destacando a necessidade de inteligência artificial localizada, regionalizada. Ela não pode ser um sistema, novamente, um Big Mac internacional que vale para todas as regiões e locais com as suas respectivas assimetrias, que são profundas num país continental como o Brasil, né? E, sobretudo, estruturas éticas regulatórias. Definir regulamentações eficazes sem sufocar a inovação. Nós temos um grave problema, e o Celso está no Conselho Nacional, experimenta isso como protagonista da política pública, nesse momento, o quanto a nossa regulação é controladora. Ela é, né, dominadora, sufocadora, né? Mas ela tem que dialogar com a inovação para permitir que a inovação seja inovação. Então, esse desafio também está posto não só na dimensão ética, mas na dimensão regulatória no Brasil. Outra questão é saber abordar preconceitos, transparências e impactos sociais nas aplicações da inteligência artificial. Por fim, a recomendação seria de que do fomento à colaboração multissetorial, né, no campo da inteligência artificial, envolvendo governo, indústria e não só a academia. A extensão tem um papel muito importante. Nós tivemos oportunidade no CNE de trabalhar muito o engajamento da academia com os setores da sociedade. Isso vale também na relação da inteligência artificial, da universidade com os setores da sociedade. Expandir o alcance de programas educacionais e capacitação para as diversas regiões e populações do Brasil. Priorizar, por fim, o desenvolvimento ético e sustentável da inteligência artificial, alinhado às melhores práticas globais. Então, fica aqui essa minha provocação, Celso, como eu disse, puxando a Idade Média para alavancar o futuro, entendendo que o princípio básico do discipulado, podemos chamar hoje transformar mestre e aprendiz em professor e aluno, no sentido de justamente aquilo que você pontuou, preservação da individualidade e da autonomia. Mas como fazer isso em massa? Talvez a ferramenta, a tecnologia, a inteligência artificial possa resolver esse problema e diminuir tantos desafios e tantas dificuldades no ensino-aprendizagem
como nós conhecemos hoje, sobretudo no Brasil. É isso Que aí. fala maravilhosa! Gente, que voz linda! Você já imaginou, Celso? A gente sentado num banco na humildade e o Frei Gilberto numa catedral fazendo a missa sem microfone, porque a voz dele é muito limpa e é muito poderosa. Já imaginou o arrepio que a gente vai sentir ali, né? Caramba, que pessoa poderosa, que mente iluminada, que mente brilhante. A pessoa, quando tem uma formação estruturada, ela consegue nos passar a mensagem. Eu sou admirado pelas pessoas que têm formação filosófica ou teológica, porque elas têm uma capacidade de articulação, de explanação, que eu me sinto assim positivamente humilhado, porque eu recebo. Você entendeu? Então, assim, eu me coloquei na posição do discipulado, professor Gilberto, né? Eu me coloquei aqui exatamente na posição do discipulado para poder acolher e receber essa sua orientação, como se eu fosse o único, né? Então, a tecnologia me permitiu ser o único, nos permitiu ser 100 únicos ao mesmo tempo, ouvindo e acolhendo a sua preleção aqui, a sua Mas análise. segundo o MEC só poderia 50, viu? Não, não Então, pode. nós Pelo estamos MEC tinha que... transgredindo aqui. Não, Nós pelo estamos MEC não. transgredindo, né, Vini? Pelo MEC estaria proibido, né? Pelo MEC, Nelson Mandela não tinha estudado. Pelo MEC, Mark Twain não tinha estudado. Pelo MEC, Arnold Schwarzenegger não tinha estudado. Jessica Alba não tinha estudado, tá? Charles Dickens não teria estudado. Pelo MEC, tudo isso seria proibido, esse acesso. Mas o assunto aqui é outro. O assunto hoje aqui é entender por que e como fazer uma educação mais inteligente e como utilizar as novas tecnologias e estratégias para oferecer a mesma qualidade de um ensino discipulado, com a personalização da aprendizagem aplicada a uma educação serial, a uma educação massiva, que foi o que eu aprendi aqui na análise histórica feita pelo professor Gilberto e na fala original do Celso aqui. Celso, querido, já tem pergunta no QIA e a sua primeira resposta é aos comentários do professor Gilberto. Antes de você responder, eu vou passar aqui a agenda da Roper e em seguida vamos para as respostas e ao diálogo com o professor Gilberto. Essa bateria de webinars da Roper aqui só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que apoiam e patrocinam a realização desses webinars da Roper aqui. A Liceu é a ferramenta, falamos tanto hoje aqui em técnica, né? Tecné, né? A técnica é a empresa que criou a ferramenta Liceu, que é o principal sistema acadêmico em operação hoje no Brasil. Quem coordena o Liceu é o Fábio Cesp, ele está no chat aqui, agenda com ele, que ele vai te explicar como que o Liceu pode fazer para você, desde a enturmação, financeiro, acadêmico, seleção PENAD até o diploma digital. Você também vai falar aqui com o Lucas na D2L, que ele vai te mostrar como que o ambiente virtual D2L, hoje premiado como o melhor do mundo, pode ser utilizado pela sua instituição, mesmo como ferramenta global, com preço tropicalizado, para você utilizar tanto na ED como no apoio online ao presencial. Com o Diogo Fonseca, você fala para organizar as contas da sua faculdade, centro universitário ou universidade. É uma fintech especializada em educação, com receita garantida e apoio de gestão. Não é aquele velho desconto de recebíveis, não. Esquece aquilo. Vem para o futuro, tá? E você pode falar também com o Augusto, na CRM Educacional, que ele vai te explicar como fazer a captação na educação básica, no ensino superior e a retenção de alunos com as ferramentas da CRM Educacional. E com o Marco Aurélio, da Ficou Fácil, você vai entender como é que você pode, em 2025, agora, trazer um aluno que não tem a capacidade de pagamento plena, mas ele pode parcelar uma parte da mensalidade com contratos completamente digitalizados. O ano que vem, primeiro webinar do ano que vem, a crise dos cursos de engenharia no Brasil. Está muito sério isso, um país que não tem engenheiro de qualidade não avança. E nós vamos trazer 3 cabeças iluminadas. O Álvaro Prata foi reitor da USP, foi ministro de Ciência e Tecnologia, secretário-geral do MCT, pesquisador 1A do CNPq e é o atual presidente da Associação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Vem também o Anderson Correia, reitor do ITA, 2 vezes reitor do ITA, atual presidente do IPT, membro da Academia de Engenharia Aeronáutica no Brasil. E vem também o Maurício Garcia, que todo mundo conhece da educação aqui, VP da DEVRAE, VP da Adtalem,
e atual membro do Conselho Acadêmico da Intel. Então, 19 de fevereiro, já põe na agenda aí para você voltar para o webinar da Roper com esse trio maravilhoso aqui. A Roper tem para você agora uma linha de consultoria em tecnologia aplicada à educação, para você identificar os melhores projetos de uso, integrar os diferentes sistemas, acompanhar a evolução da aprendizagem, tudo a ver com o livro do Celso, com teses de inovação, diferenciais competitivos, jornada do aluno, site de alto impacto, que é coordenada hoje pelo Daniel Quintana. O Daniel veio para a Roper e está pronto para trabalhar com você aqui nesse aspecto. Celso, querido, então vamos agora para as respostas. Primeiro, respondendo em 1 minuto a excelente fala do professor Gilberto. Não tem resposta, porque ele fez uma brilhante digressão dos fundamentos filosóficos e partiu para um conjunto de propostas que eu quero aproveitar nessa resolução, no texto, né, no relatório da futura resolução sobre inteligência artificial. A preocupação urgente com a questão da formação de profissionais da área, né, de tecnologia, a questão do fomento à colaboração nacional e internacional nesse debate, a importância de reconhecer a finitude, e aí eu penso que a finitude da atenção, né, é o grande objeto da nossa preocupação, né, a atenção cada vez mais finita e escassa dos nossos jovens. Então, eu acho que o professor Gilberto falou também do grande problema de saúde mental, que é uma questão que eu acho que decorre das redes sociais e do uso indiscriminado da tecnologia digital, né, dos aparelhos móveis. Então, o professor Gilberto fez eu diria, uma síntese fundamentada do que pode ser já uma futura proposta para o nosso país, e eu quero pedir a ele formalmente que depois me encaminhe, ficou gravado o webinar, mas quero muito poder contar com o luxo de ter as sugestões do professor Gilberto acatadas numa eventual resolução pelo Conselho Nacional de Educação. Então, me responde aqui de bate-pronto, a seco aqui, na peixeirada. É possível fazer uma educação personalizada, tá? Em massa? Em massa? Me responde aqui direto. Minha resposta é sim. Mas o que esse experimento que nós já estamos fazendo, de alguma forma, os jovens já usam majoritariamente ChatGPT e, de alguma forma, já estão se beneficiando, né, da interação com essa ferramenta e aí, obviamente, de uma interação personalizada. A grande questão é evitar os vieses, os preconceitos, garantir que todos tenham acesso à tecnologia, que não se aumente o fosso socioeconômico brasileiro. Essas preocupações foram trazidas pelo professor Gilberto. Mas a resposta é sim, com essas ressalvas de atenção que todos nós precisamos ter nesse momento. Ok, uma pergunta aqui do Rui Fava para vocês dois, tá? Aí começando pelo professor Gilberto, tá? O Rui Fava pergunta o seguinte: professor Gilberto e Celso, vocês não acham que um dos grandes gargalos da aplicação da inteligência artificial na aprendizagem, tá, estaria no letramento digital, no nosso caso, um baixo letramento digital? Professor Gilberto, depois do Celso. Bom, é justamente esse o problema que eu acentuava nas assimetrias sociais. Nós temos um problema prévio, um problema anterior a tudo isso, né? Claro que a inteligência artificial, como nós expomos hoje e esperamos para o futuro, ainda está num nicho muito pequeno de acessibilidade. Nós temos aí que superar muitas barreiras, né? Educacionais, políticas e sociais, claro, antes de conseguir massificar a inteligência artificial como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. As questões ligadas à acessibilidade digital hoje é gravíssima. No caso brasileiro específico, no caso mundial já mas no caso brasileiro é gravíssimo, né? Nós sabemos isso pelo ensino, pelo EAD. O EAD está aí para mostrar todas essas dificuldades, né? Concordando também, eu queria lembrar as palavras da professora Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, quando esteve lá conversando com a Comissão de Inteligência Artificial no Conselho Nacional de Educação, e ela lembrou de uma outra assimetria, Gilberto, que é a seguinte: os nossos dados pessoais estão sendo extraídos para alimentar o algoritmo que vai concentrar a renda naqueles que o desenvolveram.
Então, na prática, é um novo colonialismo digital, porque não é só a simetria da falta de acesso ao letramento digital, como o professor Rui colocou bem, é o fato de que nós estamos sendo usados. Quer dizer, o algoritmo constrói, constrói a sua capacidade de resposta a partir de treinamentos com dados de pessoas do mundo inteiro que nem sempre se beneficiarão do uso dessas informações. Isso é um grande problema que nós temos que endereçar no futuro. No futuro não, no presente, porque isso já está acontecendo. Um grande abraço para você. Desculpa, professor Gilberto. Não, aquilo que eu falava da inversão. A possibilidade da tecnologia virar um sistema que substitui a ciência e que domina e que tem o controle do todo. Esse é o grande risco. O grande risco. E o propósito é que nós, de formação humanista, consigamos fazer uma excelente educação através da tecnologia, e não ela nos subordinando. Tem um abraço para vocês aqui, muito bacana, do Benhur Gaio, reitor do Grupo Ninter, reitor do Centro Universitário Ninter, que coordena todo o grupo ali, aproximadamente 400 a 500 mil alunos. Então, muito legal ter esse abraço do professor Benhur Gaio aqui. Eu levo o nosso abraço para toda a comunidade da Uninter também aqui. Cristiano Verlang, lá da Faculdade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele faz um comentário, Celso, e a você e ao professor Gilberto. Ele vê, de fato, uma possibilidade da personalização do ensino, como vocês estão trabalhando aqui, utilizando a inteligência artificial para fazer aquilo que apenas a mão humana não consegue alcançar. Isso é só um comentário, não é uma pergunta. Tem uma pergunta muito operativa aqui da Soraya. Mas eu posso comentar... Desculpe, posso comentar sobre o comentário do professor Cristiano? Vai lá. Eu concordo com ele, na verdade ele concorda conosco, mas eu queria lembrar de uma questão importante. Quer dizer, a personalização do ensino, através das ferramentas, não é que cada aluno aprenda o que quiser. A importância das diretrizes, da base... O propósito é nosso. O propósito que ele vai aprender, nós estamos dando. É isso. Mas nós temos que estabelecer o sarrafo, aquilo que é importante aprender. Daí eu falei do papel do professor como curador, mas também do gestor institucional e do gestor público. Nós temos que estabelecer parâmetros cada vez mais altos do que é necessário que se aprenda para uma sociedade funcional. A individualização, e o aluno pode ir além, com uma jornada, como eu falei, mais flexível, mas a personalização não é dar ao aluno aquela escolha, porque fizeram aqui uma comparativa, o Ronaldo, obrigado, Ronaldo, ele diz assim, o Spotify é um exemplo de personalização massificada, como algoritmo sim, mas a comparação na analogia daria a entender de que cada um monta o seu currículo e estuda o que quer. Não é isso. Tá? Nós vamos ter que ter, de alguma forma, o processo tem que ficar claro, quer dizer, e a sociedade estabelece o processo educacional. Não é uma autonomia total para o aluno, porque acho que aí seria, digamos assim, uma desestruturação de tudo que nós construímos nesses séculos através da educação. Só queria fazer esse esclarecimento. Um pequeno parênteses. O entendimento é de que nós estamos confundindo massificação com quantidade. Não se trata disso. Você pode ter um número grande de atingidos conservando a ideia da empatia, da relação da aprendizagem, professor-aluno, remotamente, da forma que for, mas conservando e priorizando na autonomia do aluno a motivação. Então, nós temos que hoje descobrir, não adianta, o professor pode dar aula para um aluno sozinho na sala de aula e não ter essa empatia, essa motivação. E a massificação não é substituição disso. Então, hoje, é impossível não ter um projeto, um programa que seja para um público grande. Mas, junto com esse público grande, tentar conservar esses princípios, da curiosidade. A criança, lá na escola, no ensino fundamental, ela acredita que está aprendendo quando imita a letra da professora ou do professor lá no primeiro ano. Quer imitar a letra do professor ou da professora. Isso é o exemplo mais claro de segmento e de entendimento, de empatia com a educação. Começa ali. Então, excelente. Isso, levado para grande escala, é a mesma coisa. Pegando o exemplo do professor Gilberto, aí, que falou da alfabetização e do letramento ali, eu fiz uma experiência maravilhosa. Eu fiz uma imersão semana passada de 3 dias em Sobral.
tá? Na educação municipal de Sobral. E eu percebi exatamente essa aplicação que o professor Gilberto falou, e o Celso falou, elevar o sarrafo, ter uma uniformidade e buscar que o aprendiz alcance ou supere. A meta não é que o aprendiz alcance, é que ele supere. Tá? Eu vi lá em Sobral como é que eles fizeram. Eles unificaram o material didático, o calendário escolar e as avaliações dos alunos. Com isso, eles conseguem, sem usar a inteligência artificial ainda, mapear o desempenho de cada aluno por avaliações, de cada professor no grupo de aluno e de cada escola no seu grupo de alunos, de professores e turmas. Com isso, eles identificam onde é que o desempenho ficou abaixo e aplicam uma correção. Eles fazem isso há 25 anos. Qual que é o resultado? Das 100 melhores escolas de educação fundamental pública do Brasil, 10 estão em Sobral. Eu fui lá. Passei 3 dias em imersão completa lá. Ou seja, dá para fazer, que é um município pobre, tá? Apesar de muito famoso, é pobre. 80% dos alunos estão na Bolsa Família. E os alunos do Infantil 5, 90% deles vão para o primeiro ano já lendo letras e palavras. E no final do primeiro ano, eu vi, tá? Os alunos leem 60 palavras por minuto. No segundo ano, 80 palavras por minuto. Eu fui lá e vi, e vou publicar no LinkedIn daqui uns dias. Agora aqui, professor Gilberto, o Jefferson Pandolfo, que foi citado aqui, nosso colega na roupa, que trabalhou com o professor Celso Nisquia lá, ele colocou que professor Gilberto é um show. Gosto muito das teorias críticas do uso das tecnologias e seus propósitos. Até agora, no entanto, nenhuma tecnologia conseguiu melhorar a educação. Nenhuma tecnologia por si conseguiu melhorar a educação. E ele pergunta como fugir da dependência das big techs que mandam na inteligência artificial e mandam nos portais de informação do mundo inteiro, tá? Como é que fugir disso, tá? E em um cenário de tão fácil acesso aos aplicativos dominados por essas big techs e com pouco incentivo às tecnologias nacionais, por assim dizer. Como fugir dessa equação, desse desequilíbrio que o próprio Celso já colocou, que eles concentram a informação do mundo e de nós todos? Olha, a educação nunca aconteceu sem tecnologia. Eu lembrei disso lá atrás, né? Uhum, Nós temos que voltar à lamparina, uhum. e a lamparina de sebo lá da Idade Média, né? Que ela era uma ferramenta, né? Então, não há ruim com tecnologia, pior sem a tecnologia. Não existe aprendizagem sem tecnologia. Não é esse o propósito aqui, né? O problema é alinhar e equilibrar todas essas questões que nós estamos apontando aqui. E o Celso brilhantemente aponta no seu projeto de trabalho. Não há avanço sem tecnologia na educação, ensino-aprendizagem. Seja ele uma tecnologia de ponta, como nós chamamos hoje, ou uma régua do aluno na sala de aula, o compasso, né? Que coisa mais brilhante do que o compasso que nós tínhamos lá nos anos 60, 70? Aquilo era um exemplo de tecnologia e um fascínio, era instrumental, manual, né? Então, isso não pode ser substituído. Isso colabora, corrobora com a aprendizagem, autoaprendizagem. Agora, as big data, toda essa problemática é uma questão de monopólio de controles, é um problema político, é um problema de ordem, inclusive, de intervenção do próprio Estado no interesse do seu desenvolvimento, né? Aí extrapola, muitas vezes, as condições locais, regionais, de um projeto de desenvolvimento. Seu país tem que ter o projeto de desenvolvimento e saber, né, na política pública, como é que essas ferramentas podem entrar para colaborar com esse projeto de desenvolvimento junto às ciências. Hoje são as ciências, obviamente. Então, ali já é uma questão de controle, não é nem de censura, não. É de controle e de uma luta política, né? Nós não temos como escapar muito disso. Excelente, muito bacana. E eu lembrei aqui das minhas aulas do Colégio São Francisco, quando eu tinha o meu estojo para as aulas de geometria. Então, eu tinha o compasso, o transferidor, que era para marcar os ângulos, tá? Eu tinha régua, compasso, transferidor, e me faltava mais um objeto que eu tinha constante ali. Era o meu kit ali para as aulas de geometria, e eu era bastante feliz. Última pergunta da audiência aqui vai para o Celso Nisquer, porque ela vem do Renato Presente. Eu não vou deixar ninguém puxar o saco do chefe aqui. Então, essa pergunta vai para o Celso Nisquer. Celso, querido, gostaria da sua reação sobre
a percepção de que, até o momento, parece haver maior clareza sobre o emprego da inteligência artificial para o aumento da produtividade, não do conhecimento, eficiência e eficácia na educação. Então, o seu livro propõe o uso para a educação, tá? Então, de que modo você pode vislumbrar o emprego da IA como um instrumento para melhorar a formação dos nossos alunos? Eu acho que existem ferramentas de inteligência artificial, sim, Renato, de aumento da produção de conhecimento. Por exemplo, existem ferramentas é, de machine learning e de aprendizado pesquisando, por exemplo, novos medicamentos, tá? Usando não só a capacidade maciça, né, de processamento de dados, mas também a combinação, a predição. Então, já se usa a inteligência artificial para avançar a ciência. Tá? A questão ética ainda precisa ser melhor debatida, questões também de plágio, muitas vezes, né, não só na ciência, também na educação, mas eu acho que já tem aplicações que produzem aumento do conhecimento. Eu acredito, eu sou otimista, e eu acho que o livro manifesta isso o tempo inteiro, que sim, nós podemos usar a inteligência artificial não só para, por exemplo, reduzir a evasão do aluno, o que já seria algo positivo, como eu falei, mas que gera um efeito financeiro para a instituição, mas em sala, em ambiente mesmo da aprendizagem. Eu acho que o professor, ele, aos poucos, né, com habilidade, ele pode incorporar, por exemplo, o ChatGPT para estimular o pensamento crítico do aluno. Eu comentei isso, né? Eventualmente, as aulas vão ser menos de repetição, de transmissão de conhecimento e mais de reflexão crítica sobre o conhecimento. Né? Não se trata de perguntar, por exemplo, o que é a guerra da Ucrânia, né? E aí receber uma resposta pronta no ChatGPT. Se trata, por exemplo, de criar uma simulação e fazer um prompt do tipo assim, olha, se você está sobre a guerra da Ucrânia, responda qual a defesa que você faz sobre o ponto de vista do Putin. Depois outro prompt. Responda agora assumindo a postura do Zelensky. E aí confrontar esses dois pontos de vista e fazer um amplo debate em sala de aula, por exemplo, sobre como diferentes visões e crenças podem produzir uma guerra como acontece. Então, é sair do modelo repetitivo de responda rápido quando começou a guerra da Ucrânia, para tentar entender, usando simulações, usando inteligência artificial, usando o ChatGPT, aquele evento sob diversas visões e produzindo um pensamento crítico do aluno. Então, eu acho, sim, que o potencial existe para que a ferramenta melhore o resultado em sala de aula, se nós tivermos como base princípios, como eu falei, defendo, e desculpe ser insistente com isso, se nós não esquecermos os nossos princípios do aluno único, do professor facilitador, do ambiente engajador e assim por diante. Ok, e a última pergunta aqui, eu sou malvado, mas não sou de todo. Eu separei um pedacinho da pergunta do Renato Pecente para o professor Gilberto responder. Para quem não sabe, o Renato Pecente é um ex-frei, é um excelente professor e faz parte da equipe da Universidade de São Francisco, meu amigo pessoal. Tá, então a segunda pergunta dele eu passo para o professor Gilberto aqui. Professor Gilberto, avança no Congresso Nacional e em todos os conselhos de educação a pauta do expurgo do celular em sala de aula na educação básica. No entanto, o celular em sala de aula já foi arvorado como se fosse um grande instrumento de revolução da educação. Como lidar com esse binômio, né? O que há alguns anos era tido como uma ferramenta de revolução da sala de aula, agora foi estabelecido quase que no mundo todo como uma ferramenta de dispersão e desatenção da sala de aula na educação básica. Professor Gilberto. Olha, Renato, um abraço. Estou aqui na nossa casa. Eu vejo que esse problema não é muito diferente de há 40 anos da discussão das calculadoras, né? Para fazer as contas nas salas de aula, né? A matemática era um princípio, sempre um princípio abstrato, quando as calculadoras chegam, né, na sala de aula, tinha aquele alvoroço de que o aluno não ia mais saber fazer contas ou abstrair nas matemáticas em função da facilitação do acesso das contas, seja o que for, pela matemática. O problema não é muito diferente hoje, né? Mas o problema não está ligado com o ensino-aprendizagem, está ligado com essa abertura que o celular abre, né? Tira. Expande o mundo no sentido daquilo que a gente falava antes, da ideia de infinitude.
Alguém com celular na mão não se sente finito, se sente infinito. É, abre janelas, abre tantos mundos que acaba distraindo do básico da relação ensino-aprendizagem. Se nós conseguíssemos usar essa ferramenta, novamente usar essa ferramenta com dispositivos ligados à formação, né, eu penso que é uma questão política novamente, né, banir o celular vai aumentar a ansiedade, inclusive, desse aluno, esperando a hora de usar o celular, né? Eu não sei se isso vai resolver. Eu tenho visto muitos programas, né, nos canais fechados de história, de geografia, que muito bem poderiam ser colocados como aplicativos, né, nos telefones celulares, durante a própria sala de aula. Acessa tal aplicativo e vamos abrir a história sobre a Mesopotâmia, né? E Uhum. todos abertos naquela concentração de sala de aula, no caso da história, pode ser usado para as outras ciências também, uma forma criativa de usar a ferramenta, de canalizar o potencial dessa ferramenta para o momento da aprendizagem, porque ela abre um leque de janelas possíveis das ansiedades, das preocupações, dos afetos e tudo mais, e deixa de concentrar no momento certo, né? Porque o aluno não está só com o celular, ele está com o celular no jantar, está com o celular na família, está no veículo, né? Na sala de aula. Então, esse banimento ele pode parecer uma solução eficaz, mas ele pode ser um gerador de ansiedades, de abstinências, né? Outras, que eu não sei Ah, se ajuda, de fato. ok. Nós vamos ter pesquisas sendo feitas agora no mundo inteiro sobre como é que estava o comportamento do aluno dentro e fora da sala de aula e na aprendizagem com ou sem o celular. Eu acho que nos últimos 2 anos nós vamos ter grandes pesquisas aí trabalhando esse tema aí. E aí, Renato, você vai ter uma resposta através já desses instrumentos aí de pesquisa. Eu não quero pedir a fala final do Celso e do professor Gilberto antes de eu capturar aqui um sorriso bem bonito de vocês dois. Vamos lá, 3, 2, 1. Aí, capturar esse sorriso aqui, porque na internet, professor Gilberto, todos nós seremos infinitos, o registro vai ficar. E aí eu vou deixar esse registro para a gente aqui, guardado aqui. Então eu queria pedir para o Celso e em seguida ao professor Gilberto uma fala final aqui, tá? Respeitando a ordem de falas aqui, eu vou inverter. O professor Gilberto vai fazer 1 minuto final dele, depois o Celso, como painelista convidado, vai fazer 1 minuto final dele. Professor Gilberto, 1 minuto para o professor encantar todos nós. Não, eu só acrescentaria, né, que esse debate ele está apenas começando, né? Uhum. Ele tem que ser um debate continuado, aprimorado, e um debate político. Ele tem que ser um debate político, porque ele não pode ser um debate maniqueísta, né? Não existe bem nem mal, existe um comportamento humano. E eu ressalto isso: a tecnologia veio como um projeto de vida para a vida, né? E a vida, a educação na relação ensino-aprendizagem, é o desenvolvimento da própria vida. Então, nós não podemos abrir mão desse princípio fundamental. Ele não é mau, ele não é bom, ele é uma ferramenta, desde que nós consigamos explorar essa condição da ferramenta para que nessa expansão que ela dá, a expansão universal, ela conserve o princípio humano mais básico, ser finito e viver. Então, e ter uma empatia com todos os processos sociais, né? Do seu entorno, regionais e globais. Eu acho que essa é a grande contribuição que a tecnologia deu e pode continuar a dar para o ser humano, para o mundo, para as sociedades e tudo mais. É isso. O som, tem que ligar o som, né? Excelente, eu me sinto assim agraciado. Adotei a expressão discipulado, ela estará sempre comigo, tá? E foi assim que eu procurei me comportar diante da sua sabedoria, para eu poder me discipular e poder interagir ao máximo com a sua preleção e poder absorver. E eu estou engrandecido, estou agradecido e engrandecido, tá? Celso querido, Eu também, assim, estou me sentindo
privilegiado pela oportunidade de debater esse assunto com você, Vianney, que eu admiro há muitos anos, e com o nosso mestre Gilberto Garcia. Foi realmente uma oportunidade única. Eu queria encerrar aqui saudando o professor Cordão, que se manifestou aqui no nosso chat, fazendo uma analogia, né, de que nós estamos saindo da Idade Média para a Idade Mídia. Eu quero primeiro dizer que o professor Cordão é outro grande ícone da educação brasileira, né, que todos nós acompanhamos na sua jornada à frente do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Então, é também um privilégio poder tê-lo aqui na audiência, professor Cordão. E queria dizer que, assim como na Idade Média, né, nós nos encastelamos, eu espero que nessa Idade Mídia a gente fuja do encastelamento que os algoritmos acabam produzindo, né, em cada um no seu quadrado, né, com a sua ideologia, com o seu pensamento acrítico, e que nós possamos quebrar as barreiras e entrar numa era da iluminação através da tecnologia, sem perder o caráter humano. Eu acho que essa é a mensagem de todos nós aqui hoje. Muito obrigado a todos. Eu não tenho nem o que complementar, nem o que comentar, só mesmo agradecer ao Frei Gilberto, ao meu amigo Celso Nisquet e a todos vocês que durante este ano de 2024 participaram dos webinars da Roper. A gente volta o ano que vem, sempre com temas da educação. O primeiro tema já agendado, a crise das engenharias. Um país que não tem uma engenharia forte, não tem competitividade internacional, não tem qualidade de vida nas grandes macroestruturas que mantêm a economia e a sociedade. Nós temos que dar uma repensada o que aconteceu com a nossa engenharia e tomar providências muito urgentes. Então, esse é o tema do nosso primeiro webinar do ano que vem. Beijo para você, boas festas, uma boa virada de ano, e em 2025 a gente está de volta aqui. Não teriam pessoas mais iluminadas para encerrar esse webinar e aqui. Beijo bem grande para todo mundo. A gente volta ano que vem. Tchau. Tchau, grande abraço.